Limite não é afastar o outro. Limite é parar de se abandonar. Seja muito bem-vindo. Esse é o estudo do livro Poder Feminino, onde a gente segue aprofundando os movimentos que ajudam uma mulher a sair da repetição e assumir a própria vida com mais consciência. Hoje, no capítulo 8, a gente vai falar sobre limites, não como rigidez ou defesa, mas como um sinal claro de identidade, valor próprio e responsabilidade emocional. Vamos olhar para o que está acontecendo quando a mulher não sabe colocar limites, o custo disso nos relacionamentos e o que muda quando ela começa a se respeitar de verdade. Então, fica comigo. Muito boa tarde, senhoras e senhores, mulheres do meu Brasil, como vamos? Tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Poder Feminino. Estamos hoje num novo cenário, estou aqui hoje no Espaço CRI, onde vou o dia inteiro aqui de atendimento, até 9 horas da noite, e resolvi pegar esse intervalo então para a gente fazer a live de hoje. Certo? Como vocês estão? Vão contando aqui para mim. Como é que vocês estão? Vocês estão acompanhando? Já deu vários insights por aí, eu vi gente compartilhando nos stories o nosso estudo, que já está fazendo grande diferença, que já está trazendo mais clareza, né? Que está refletindo sobre várias coisas aí. Então, eu espero que esteja ajudando você de alguma forma. E nós vamos seguir. Esse livro vai até o capítulo 14. Então, eu acredito que mais 2 semanas a gente termina ele. E se você tem uma sugestão de livro que a gente possa começar, assim que a gente terminar esse, começar um próximo, você me conta aqui que eu já vou providenciar para a gente começar a estudar, tá? Talvez eu abra uma votação, mas quero algumas sugestões de vocês, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre limites, né? O livro continua, aprofundando nessa questão da ferida materna e principalmente nessa questão do desenvolvimento do eu verdadeiro, ou seja, da minha individualidade. Tem um comentário aqui, parabéns, está excelente, muito obrigada. Que bom que vocês estão gostando. Então, o limite ele está totalmente relacionado à minha individualidade. A minha individualidade está totalmente conectada ao meu autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei do que eu gosto, se eu não sei qual é a minha história, o que eu sinto, o que aconteceu comigo, quem sou eu na fila do pão, como a gente está falando aqui nessas lives, como é que eu estipulo o limite? Pensa o seguinte, vou dar um exemplo aqui, tá? Você comprou um terreno, tá bom? Você comprou um terreno. Aí vem alguém e compra o terreno do lado. Aí a pessoa começa então a colocar coisas no seu terreno, porque não tem um muro, entendeu? Não tem um muro ali. Tá um terreno grudado no outro. Você comprou um, ela comprou outro, certo? Aí ela começa aos poucos, pega, planta uma árvore ali um pouquinho mais para cá. Daqui a pouco ela vem e faz um caminhozinho mais para cá. Aí ela vai lá e constrói a casa dela bem para cá, talvez pega mais um tanto do seu terreno. Aí você chega e fala para ela assim: escuta, mas você está usando o meu terreno. Aí, se você, ela pode de repente te questionar, falar, mas quem disse? Que, quem que definiu aqui? Onde acaba o seu e onde começa o meu? Se você não tem a real noção de qual é o seu terreno, qual é o limite dele, ele vai até aqui, é tantos metros aqui, daqui até lá é meu, isso aqui é meu. Daqui para cá, você só vai entrar, você só vai colocar alguma coisa aqui se eu permitir, porque essa aqui é a minha área. Se eu não sei qual é essa área, pode vir, pode colocar, pode construir, pode fazer o que quiser. Até uso o capião, se vocês quiserem. Não sei qual é o meu limite. Entende? Agora, como é que eu descubro, Aline, então, qual é esse limite? De novo, quando eu sei quem sou eu, quando eu tenho esse autoconhecimento. Outro dia eu estava atendendo uma mentorada e ela pegou e comentou exatamente sobre isso, sabe? Dela ter alguns momentos na vida dela em que ela não conseguia entender nem quem ela era. Quem sou eu? Do que eu gosto? Porque foi uma vida inteira reprimindo aquilo que ela queria, reprimindo os sentimentos dela, reprimindo a necessidade dela de liberdade, sabe? Porque não era permitido ter liberdade quando ela era mais nova, né? Pelo estilo da família dela e tal.
Então ela chegou numa certa idade, num certo momento, em que ela falou assim: eu não sei o que eu gosto, quem sou eu, eu não sei quais são os meus limites, tá? Então, quando a gente fala de limite, é o seguinte: eu saber até onde eu permito que você vá e até onde eu, de repente, não vou permitir nada, entendeu? De repente eu posso permitir que você entre, de repente eu posso permitir que você não entre. Ah, mas ontem você me deixou entrar na sua casa, então, mas hoje você não pode. Eu que sei, o limite é meu, ok? E aí ela fala, como ela tá falando da ferida materna, né? Ela comenta sobre como na família dela estabelecer limites sempre foi visto como uma forma de traição, como uma coisa muito errada, entende? Ela fala assim, ó, na minha família, uma filha estabelecer limites para a mãe parecia ser considerado uma traição, um sinal de ingratidão e imaturidade. Então, como a gente está falando aqui de ferida materna, é aquela coisa assim, como você pode não fazer isso para sua mãe? Como você pode dizer não para sua mãe? Como que você tem coragem de fazer isso? Como você é ingrata? Entende? Como, nossa, você está traindo a sua própria mãe. E não é essa a questão. Mas pode ser que você tenha sido criada em alguns tipos de ambientes que tenha exatamente essa visão do que é falar não, do que é estabelecer limites. Está fazendo sentido aí, meu pessoal? E aí ela conta também, né, que na família dela, a definição de amor, ela fala o seguinte, que chegou um certo momento que ela começou a entender que a definição de amor da família dela parecia ser diferente do dela. Que a definição de amor da família dela era realmente ter esse comportamento submisso, né, de deixar sempre o outro em primeiro lugar, de não questionar, de não falar nada, de não impor limites. E ela começou a entender, muitos anos fazendo terapia, ela começou a entender e falou: não, isso para mim não é definição de amor. Para mim, definição de amor é uma outra coisa. Então, ela fala assim: para eles, amor parecia significar suportar abuso em silêncio, colocar a sujeira para debaixo do tapete, esconder sua própria dor e fazer uma cara de feliz. Assim, eu estava demonstrando amor pela minha família. Amor significava negação. Amor significava silêncio. Amor significava guardar segredos. E, em última instância, amor significava abandono de si mesma. Então, a família tem uma dinâmica que ela cobra esse amor de você, porque imagina, você faz parte da nossa família, você nos ama, e aí, como que você nos ama? Abrindo mão de tudo que você é em prol da família, entende? E aí ela fala que conforme ela foi estabelecendo os próprios limites, foi tão terrivelmente assustador quanto terrivelmente libertador. De novo, vamos voltar aqui uma informação, tá? Nosso cérebro, ele tem muito medo do que é novo. Você, uma vida inteira, não teve limites. Uma vida inteira deixou os outros pisarem na tua cabeça. Uma vida inteira falou sim em prol do outro e não a si mesma, ok? De repente você começa a estudar, de repente você começa num processo de autoconhecimento, em que se vê o seguinte: eu começo a estabelecer limites, eu começo a me posicionar, eu começo a falar não. Isso tudo é muito novo, então a primeira sensação é o quê? De medo, é de insegurança, é de estar fazendo alguma coisa errada. Meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada, estou sendo egoísta. Ai, eu estou sendo má. Ai, eu estou sendo péssima. Entende? Então, por isso que é tão fundamental, ela até fala aqui, um acompanhamento de uma terapeuta, por exemplo, né? Participar de grupos que estudam a mesma coisa, para que a gente possa se fortalecer e seguir nesse caminho de ir estabelecendo os limites, ok? E aí ela fala isso. Limites saudáveis não são rígidos. Os limites saudáveis, eles são seletivamente permeáveis. Então vamos dar outro exemplo aqui, tá? Aí eu dei o exemplo do terreno, vamos dar o exemplo de uma casa, ok? Eu estou na minha casa hoje e você chega hoje na minha casa. Eu posso, de repente, deixar você entrar hoje. Hoje eu estou bem, estou disposta, tá tudo certo. Eu vou deixar você entrar na minha casa, ok? Depois, um outro dia, você chega e bate na minha casa e eu não deixo você entrar. Aí você vai falar, mas
é, outro dia eu entrei, eu tirei o sapato. Peraí, que travou. Voltei. Eu tirei o sapato e tava tudo certo. E aí você deixou. Aí hoje você não deixa? É. Porque aquele dia eu tava disposta, aquele dia tava tudo bem, a gente fez uma festa, tomamos um café juntas. Hoje eu não quero que você entre, porque hoje eu não estou disposta a te receber. Então, meu limite não precisa ser sempre rígido, não preciso sempre falar não para você. Mas eu posso, de repente, um dia falar sim, outro dia falar não, enfim, de acordo com aquilo que eu achar saudável para mim. Eu falo muito para as minhas alunas o seguinte, que existe a teoria do pêndulo. Você já ouviu falar na teoria do pêndulo? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui que eu posso vou dar um exemplo aqui, tá? Você está presa nesse lado de cá, ou seja, você nunca deu limite, você sempre foi super permissiva, ok? Aí você começa nesse processo de autoconhecimento, você fala, eu não quero mais falar sim. Agora eu vou começar a falar não. Agora eu vou me posicionar e é o seguinte, nunca mais ninguém vai ficar pisando em cima da minha cabeça. Aí o que que acontece? A gente solta o pêndulo daqui, imediatamente ele vai para o lado oposto, entende? Imagina que eu tô com o negócio preso aqui. A hora que eu solto, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele vai imediatamente pro lado de lá. O que que é o lado de cá? De lá. Se eu sempre falei sim, todo mundo, não sei o que, não sei o que, quando eu solto daqui pro lado de lá, eu começo então a falar não para tudo. Aí, às vezes, eu posso me tornar meio bruta, meio ignorante, meio chata, o povo vai começar a achar você chata, tá? Ela fala até isso aqui no livro. Talvez as pessoas não vão te entender, vão começar a falar que você tá grossa, vão começar a falar que você tá ignorante. A gente não precisa ser assim para falar não, ok? Mas, de repente, pode ser que seja o seu processo, para você conseguir chegar nesse equilíbrio, certo? Então, a nossa tendência é, de repente, começar a falar não para tudo. Aí você começa a falar não para tudo, de repente você pega e fala assim, não, mas pera, calma. Eu não preciso também falar não para tudo. Aquele dia, por exemplo, que fulana perguntou se poderia fazer alguma coisa por ela, eu poderia. E tudo bem, não ia me atrapalhar em nada. Então, acho que não quero também falar não para tudo. Aí a gente vai lá e volta aqui e começa a falar sim de novo. Aí, de repente, a gente vai lá e se vê falando sim para tudo de novo. Você fala, não, peraí, não era assim também. Você entende? A gente vai nesse movimento até o pêndulo acalmar e você chegar, então, num equilíbrio, que é, às vezes eu vou falar não, às vezes eu vou falar sim, de acordo com o que eu achar conveniente para mim. E aqui ela continua no livro e ela fala o seguinte: toda vez que a gente fala sim para o outro, é um não para nós. Para o que você diz não, determina o sucesso daquilo para que você diz sim. Isso serve, gente, para tudo na nossa vida. De repente você tem um novo projeto. Tem um novo projeto. Você quer fazer esse projeto acontecer. Para você fazer esse projeto acontecer, você vai precisar falar não para várias outras coisas. Você vai focar nesse projeto. Então, cada não que eu falo para outras coisas determina o sucesso que eu vou ter para aquilo que eu estou falando sim. Eu gosto de falar para minhas alunas assim, ó, como diria o sábio Chorão, conhece um sábio Chorão da banda Charlie Brown Jr.? Não sei se você é dessa época. Se você é, comenta aqui para mim, para eu saber que você se identifica com isso. Chorão era um sábio poeta que uma música dele um dia ele disse: cada escolha é uma renúncia. Isso é a vida. Então, a partir do momento que eu faço uma escolha, eu renuncio outra coisa. Para tudo que você diz sim, é um não que você está falando para outra coisa. Se eu estou falando que sim, eu vou no café com você, eu estou falando para outra que não, eu não vou tomar açaí com ela. Então, cada sim que eu dou é um não que eu estou dando para outra coisa. Cada não que eu dou aqui é uma possibilidade de falar sim em outra coisa. Eu só consigo entender quais são os meus sims e quais são os meus nãos quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Aí ela fala aqui de vergonha, porque às vezes é isso que a gente está falando, né? Você, de repente, começa a se posicionar, e aí, dependendo da família que você tem, pode ser que venha essa vergonha, onde, como você pode, né? Aquilo que a gente está falando, como você pode fazer isso, falar não, enfim. E aí você fica com vergonha. Essa vergonha é instaurada desde quando a gente é criança. Você vai lá e quer uma coisa. Aí você vai lá e pede aquela coisa. Aí você de repente chora, alguém chega e fala, mas que vergonha, que coisa feia você chorando desse jeito. O que que a gente está fazendo? Deixando a criança com vergonha da atitude dela. Então, cada vez mais a gente vai aprendendo que a gente não pode ter
essa autenticidade na hora de expressar as emoções. Não pode, porque senão é birra, senão é feio, senão você não está se comportando. Quem são as crianças bonitas e maravilhosas? As que obedecem, as que são quietinhas, as que não dão trabalho. Essas são exemplos de crianças. As outras, autênticas e irreverentes e que expressam aquilo que elas são, o que que elas são? Crianças difíceis. Ai, criança, muito difícil. Eu tenho um filho que é muito difícil. Por quê? Porque ele não aceita, não. Ele quer do jeito dele. Ele, enfim, ele tem essa coisa que não controla a criança. São crianças difíceis. Quem são as crianças lindas? As boazinhas. Entende? Há uma crença generalizada de que se devemos ter compaixão por pessoas nos prejudicam, e é errado responsabilizá-la por suas ações, pois não tinha intenção de fazer mal. Aqui é o seguinte, ela fala que nessa coisa da gente colocar limite, existe também na nossa cultura uma coisa de você ter compaixão pelo outro. Então, o outro, de repente, foi ignorante com você, foi bruto, foi tudo. E aí a gente, ao invés de se posicionar, a gente pega e fala o seguinte: não, tenha compaixão com ele. De repente ele não está num dia bom, ele está passando por uma situação difícil, né? Tenha, releve tudo isso e tal. Então a gente tem uma tendência a entender que a compaixão é deixar o outro fazer o que quiser, tá? É, e aí ela fala o seguinte, que é possível a gente ter ambas as coisas. Nós podemos ter compaixão e, ao mesmo tempo, ter limites fortes. Ela dá um exemplo de um cachorro raivoso, tá? Então, por exemplo, você tá lá e, de repente, você viu um cachorro muito raivoso. O cachorro tá espumando pela boca, tá doido para te pegar. Eu preciso estabelecer um limite aqui. Eu não posso chegar perto desse cachorro. Eu não posso me aproximar demais, ok? Porque senão ele vai me machucar. Eu preciso ter um limite, estabelecer esse limite entre eu e o cachorro para que ele não me alcance, para que ele não me prejudique, ok? Ao mesmo tempo, eu posso ter uma compaixão por esse cachorro, entende? Então, eu tenho compaixão por ele, eu tô com compaixão por ele, eu sinto muito por ele estar desse jeito, não gostaria que ele estivesse. Tenho compaixão por ele, mas eu permaneço com o meu limite. Eu não vou deixar esse cachorro se aproximar demais. Assim é com as pessoas que às vezes estão com os problemas delas. Então, de repente, se a pessoa é cheia de raiva, se a pessoa é cheia de mágoa, ela se expressa de uma forma violenta e ignorante, eu tenho compaixão por ela, mas não por isso eu preciso deixar que ela invada os meus limites, entende? Eu posso manter esse meu limite forte e estabelecido mesmo assim, certo? E ela cita de novo, né, isso que a gente está falando, que à medida que continuamos a perceber o nosso verdadeiro valor, ficamos menos dispostas a tolerar pessoas, circunstâncias e situações que não reflitam nosso alto valor e respeito. A gente fez encontro das meninas da mentoria do Elevate essa semana. E foi unânime a nossa conversa, de que elas começaram a falar assim: eu estou perdendo a paciência para certos tipos de assuntos, para certos tipos de pessoas, eu não consigo mais ficar nesse tipo de ambiente em que as pessoas só reclamam, em que tudo é complicado, que fica falando mal dos outros, é muito chato e é muito ruim, sabe? É muito ruim, não é prazeroso estar num lugar assim. Então elas começaram a falar sobre um pouco de intolerância. E eu falei para elas o seguinte, falei, olha, só contar para vocês que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente evolui como pessoa, menos a gente vai suportar esse tipo de lugar. Estar com pessoas que não te acrescentam, estar com pessoas que não têm um mínimo de raciocínio, que ainda estão nesse vitimismo, que ainda reclamam de tudo, começa a não ser compatível com você. No Reaprendendo a Ser Leve, a gente aprende também sobre a física quântica. E o que que a gente entende na física quântica? Que eu começo a mudar dentro, eu mudo a minha vibração como ser. Se eu mudo a minha vibração como ser, eu começo a emanar outro tipo de frequência, ok? Se eu estou emanando outro tipo de frequência, a frequência daquela pessoa que está nessa situação ainda tão limitada e tão. Vou continuar no limitada, tá? Não bate mais.
eu não consigo estar nesse tipo de ambiente, eu não consigo estar com esse tipo de pessoa. E isso é muito, muito natural. Isso é o que mais acontece. Aí, de novo, entra aqui a frase do nosso sábio chorão. Cada escolha é uma renúncia. E às vezes a gente precisa renunciar e abrir mão de certas amizades, de certos ambientes, porque não é porque eu estou sendo obrigada, mas simplesmente porque aquilo não combina mais comigo. Então eu começo a entender mais quem eu sou, eu começo a entender mais o meu valor, eu começo a pensar nas coisas de formas diferentes, começo a estabelecer os meus limites, que é isso que a gente está falando aqui agora, e de repente eu começo então a escolher não estar em certos tipos de lugares, a estar com certo tipo de pessoas, a ficar deixando entrar no meu ouvido certo tipo de conteúdo, certo tipo de raciocínio, certo tipo de lamentação. Eu tenho compaixão pela sua situação. Eu estou entendendo que você está numa situação difícil, mas o meu ouvido não é pinico. Eu não vou ficar aqui ouvindo você tagarelar na minha orelha, entende? E a gente vai então estabelecendo cada vez mais limites fortes, limites bem definidos. Ela fala que no processo pode ser muito desafiador. Não vou falar para você que é realmente um processo bem desafiador, mas ele é um processo libertador. Muitas vezes, muitas pessoas não se mantêm em processo. Então, elas começam um processo, passa por ele, começa a acessar uma nova realidade, o que que ela faz? Ela volta. Porque é desafiador você continuar, tanto passar pelo processo quanto continuar nele. Não é um processo que acaba, é um processo que a gente se mantém durante uma vida inteira, ok? Mas chega um momento que muitas pessoas acabam voltando. Elas voltam, porque elas não suportam o desafio. Quem não suporta desafio? Crianças não suportam desafios. Quer dizer, na verdade, criança gosta de desafio, né? Gosta de coisas novas, dependendo da criança. Gosta de uma nova brincadeira, uma nova habilidade ali, uma coisa realmente desafiadora. Crianças gostam. Por que será que você não gosta? E a maturidade envolve perder o falso eu e começar a descobrir, então, o nosso eu mais autêntico. Separar as nossas reais necessidades e vontades das falsas vontades e necessidades que nós aprendemos a ter durante a nossa vida. De novo, essa essa pessoa que eu atendi há um tempo atrás, ela falou exatamente isso, né? De que ela queria muitas coisas e não foi permitido que ela tivesse. Ela sempre quis a liberdade, ela sempre quis viajar, passear, conhecer coisas e tal. E a vida foi andando de uma certa forma que ela foi atropelada pelas circunstâncias e ela nunca pôde ter essa liberdade, desde criança. Sempre foi reprimida ali, controlada, 100%. Você não pode estudar isso, você não vai morar fora, você não vai fazer, você está aqui. E aí chegou um certo momento em que ela pegou e falou assim: Meu Deus, quem é essa pessoa no espelho? Eu nem sei quem é. E a maturidade, então, ela envolve exatamente isso. Eu passar por esse processo em que eu começo a entender o que me foi imposto, né? O que esse falso eu quer e precisa. Por que que é um falso eu? Porque é uma máscara que eu coloquei aqui para viver nessa minha família, nessa sociedade, por exemplo, certo? E eu começo então a tirar essa máscara, como se eu tiro essa máscara nesse processo e começo a entender. Essa máscara aqui tem essa necessidade, esses desejos, mas não são minhas, são algo que eu criei para conviver aqui. O que que eu quero a hora que eu tiro essa máscara? Você é tudo aquilo que você consegue salvar em um naufrágio. Quem seria você se você hoje vivesse um naufrágio? Se você sobreviver sozinha no naufrágio? Entende? Sem a sua profissão, sem as pessoas que você ama do lado, sem a sua família, sem amigos, sem ninguém, sem nenhum bem material. Quem você seria? Essa é a pessoa que você é.
Se você responder assim para mim, ele não sei. Então, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. É lá que está a resposta, certo? Permita o desconforto. Se permita sentir o desconforto de deixar o outro desconfortável. Muitas vezes, quando a gente impõe os nossos limites, quando a gente começa a definir os nossos limites, deixa isso claro, enfim, igual a gente está falando aqui, muitas vezes você vai falar não para o outro. Você vai colocar a sua opinião de forma educada, obviamente. A gente não está falando que ninguém tem que xingar ninguém, não. Mas você, de repente, vai colocar a sua opinião. Se, de repente, alguém estiver falando demais e não tiver te dando a fala, você vai pedir para ter a fala. Ou então, se aquilo realmente não estiver te agregando em nada, você vai levantar dessa mesa e você vai sair. E todas as vezes que a gente faz isso, não todas, todas, mas a grande maioria das vezes que a gente faz isso, que a gente coloca o nosso limite, a gente deixa o outro desconfortável. E muitas vezes, para não deixar o outro desconfortável, a gente se deixa desconfortável. Então, imagina a seguinte situação: você está numa mesa sentada e as pessoas estão com um papo ali que tá te dando até um negócio, porque você não gosta daquele assunto, tá bom? Você tem duas opções: continuar no desconforto e continuar ali naqueles assuntos, ou você tem a opção de falar com licença, levantar e sair. E os outros vão ficar desconfortáveis. Se permita sentir o desconforto de deixar o outro desconfortável. Então, talvez no primeiro momento você vai ficar desconfortável de deixar o outro desconfortável. Antes o outro ficar desconfortável do que eu ficar aqui ouvindo isso que eu tô falando, do que vocês estão falando. Teve uma vez que eu participei de uma reunião entre mulheres e foi uma mulher lá falar sobre o direito da mulher. Mas, gente, a forma com que ela colocou é assim, ó. Chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, podemos unir todas e nos matar, porque não existe solução para as mulheres no mundo. É uma coisa assim que eu olhei e falei, nossa senhora, pode desencanar, pode esquecer. Não tem o que a gente fazer. Colocando a gente como uma vítima mesmo da sociedade, porque isso, porque a gente não pode isso, a gente não pode aquilo, a gente sei lá, e porque os homens, porque eu olhei e falei, olha, tudo bem que existem muito disso, mas então, mas o que que a gente pode fazer para sair desse lugar? Aquilo foi me deixando tão nervosa que chegou um momento que eu saí, fui embora. Eu fui embora, tão desnorteada que eu falei, não, não quero ouvir isso mais. Eu não quero esse papo em que deixa a gente como vítima das circunstâncias. Como diria o sábio Lulu Santos, tô aqui hoje citando várias músicas. E aí ela fala isso, né, desse processo desafiador realmente de você ter essa transição, mas que aos poucos, cada vez mais você vai atraindo pessoas que são compatíveis com esse seu novo eu, com esse seu eu mais conectado. Assim como você atraiu pessoas que testaram os seus limites, e que fizeram você se sentir de novo como você se sentia lá atrás, você vai mudando aqui internamente, automaticamente você pode então atrair pessoas que são agora, que não precisam mais fazer você se sentir daquele jeito. Entende? Então, digamos que você sempre se sentiu invisível, tá? Você não podia colocar os seus limites, você não podia falar sobre aquilo que você sentia. Então, você se sentia invisível lá. Aí você cresce com essa informação aqui, tá? Aí aqui na sua vida, o que que você faz? Você atrai pessoas que fazem você se sentir invisível de novo. Então, no relacionamento eu não sou vista, no meu trabalho meu chefe não me reconhece, porque eles estão fazendo eu me sentir de novo como eu me sentia lá atrás. É a vida te mostrando que você precisa olhar para algo. Quando eu transformo isso aqui dentro de mim, eu ressignifico tudo isso, que é o que a gente faz, por exemplo, no Reaprendendo a Ser Leve, eu troco essas informações aqui. Aí eu vou para minha vida, eu não preciso mais atrair pessoas que vão me fazer sentir invisível. Eu posso ser eu mesmo. E as pessoas começam a me ver, as pessoas começam a me valorizar. Por quê? Porque eu mudei o que eu tenho dentro. Eu agora me vejo, eu agora me valorizo. As pessoas então podem agir dessa forma, certo? E ela fala o seguinte, que quando a gente encara a dor que nós passamos, de novo, tem muitas coisas que a gente passa na nossa vida que a gente prefere esquecer, que a gente prefere fingir que não aconteceu.
Sabe aquela vontade de colocar tudo dentro de um baúzinho, fechar lá e falar, e faz de conta que nem tem, fecha aquilo lá. Quanto mais a gente topa esse desafio de encarar as nossas dores, mais fortalecida a gente fica. Porque a gente começa, então, a nos ver como pessoa, por tudo aquilo que a gente passou, tudo aquilo que a gente superou. Olha quanta coisa nós vivemos para chegar onde a gente está. E aí a gente passa a nos valorizar ainda mais. Encarar a dor do que passamos faz nascer um amor forte e protetor, que não aceita qualquer coisa. Na nas visões sistêmicas, a gente vê o seguinte, né? Quando a gente encara as dores dos nossos antepassados, né? As dores dos nossos pais, a gente começa a ver um valor muito grande em nós. Porque nós vemos de quão longe nossa vida veio e de quantos desafios eles tiveram que passar. Então, para eu chegar aqui hoje, para eu nascer, para eu estar aqui nesse lugar, foi necessário muitas vidas e muitas lutas, literalmente, né, até, e muitos sacrifícios. Então, quando a gente vê toda essa dor que foi vivida, né, e a nossa dor própria, aqui estou falando da visão sistêmica, eu passo a dar mais valor para a minha própria vida. Se eu valorizo a minha vida, eu não vou ficar doando o meu tempo de vida falando sim para qualquer coisa. Eu consigo estabelecer limites com mais facilidade. E aí ela fala o seguinte, né, que qual é o ponto que a gente faz realmente essa ruptura, né? Qual que é o ponto que a gente realmente consegue começar a olhar para nós? Quando a gente se sente farta, quando a gente já não aguenta mais. Sabe quando você está vivendo uma coisa que você fala assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Deu, não dá mais. Não, não tem condições mais de viver isso aqui que eu estou vivendo. Eu já estou vivendo isso aqui há muitos anos. E eu estou cada vez me tornando mais consciente da minha dinâmica, do jeito que eu faço, do jeito que eu sinto. Tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso olhar para isso. Então a gente sente uma sensação assim de precisar dar um basta nisso. A gente se sente farta. Quando a gente chega normalmente nesse ponto, é o ponto em que a gente realmente busca mudança. Por isso que a gente fala o seguinte, que as pessoas que não estão nesse processo é porque ainda não doeu o suficiente. Então, quando a pessoa fala assim para mim, eu quero mudar, eu queria entender o que acontece comigo. Eu falo, olha, eu tenho um programa para você de 10 módulos que vai te ajudar nesse processo. Vou te entregar, inclusive, a ferramenta para você se transformar. A pessoa fala, eu vou ver e tal, não sei se eu vou fazer. O que que eu vejo com isso? Obviamente que eu sempre busco melhorar a minha comunicação, né? Porque às vezes pode ser que não ficou claro. Mas se eu vejo que realmente ficou claro tudo isso que ela vai viver, tudo isso que ela vai acessar, tudo isso que ela vai transformar, se a pessoa ainda não quer, a gente entende o seguinte: ainda não doeu o suficiente. Porque não é comigo que ela não vai entrar. Ela não vai entrar comigo, não vai entrar com a outra, não vai entrar com a fulana, ela não vai procurar. Aqui eu tô falando de fazer comigo, mas eu quero dizer o seguinte: que a pessoa não vai fazer isso nem comigo, nem com ninguém. Ela não vai entrar nesse processo. Ela não vai olhar para essa dor dela. E a gente olha e entende o seguinte: ainda não doeu o suficiente. Porque a hora que dói o suficiente, a hora que você fala, pelo amor de Deus, eu não aguento mais mesmo, porque realmente já doeu tudo que tinha que doer, você entra nesse processo. E depois que entra nesse processo, nunca mais a gente quer sair dele. Aqui ela fala sobre a questão de colocar limites com a mãe, obviamente, porque aqui a gente está falando de ferida materna, né? Desse relacionamento difícil que algumas mulheres têm com as mães. E ela fala aqui da importância, muitas vezes, de estabelecer um limite com essas mães. Ela conta até no começo do capítulo que nesse processo, a aula passada a gente falou sobre isso, né? Que ela começou a trocar e-mail com a mãe dela e tal, não sei o quê, que a mãe dela virou um ó. E a mãe dela começou a fazer ameaças para ela, de que eu vou chegar no seu apartamento, vou chegar no seu trabalho, começou a ameaçar a terapeuta dela, enfim, maior rolê. E aí ela precisou realmente, ela acionou até a polícia para ter uma medida restritiva em relação à própria mãe, com medo que ela estava da própria saúde física, emocional e mental dela. A polícia não aceitou, obviamente, mas
essa necessidade que ela teve realmente desse distanciamento muito grande com a mãe dela, para ela poder desenvolver a autenticidade dela, tá? E aí ela fala que pode ser que você consiga se entender como pessoa, estabelecer os seus limites e ainda assim ter uma proximidade com a sua mãe, ok? Mas pode ser que você tenha uma necessidade realmente de romper com a sua mãe durante um tempo que seja, ou às vezes romper mesmo, ter um distanciamento físico mesmo, emocional, enfim, psicológico, tudo isso, para você conseguir realmente se ver como pessoa. Porque existem mães que não permitem isso. Não permitem, é uma manipulação tão grande o tempo todo que você não consegue se manter no processo. Eu conheço pessoas assim que começaram a dar saltos gigantescos, mudar coisas, enxergar coisas, voltar a morar junto com a mãe e regredir o processo, voltar a viver os mesmos abusos emocionais dentro de relacionamento, relacionamento com mãe, esquecer quem é e se anular completamente. Então, às vezes, a nossa necessidade realmente é romper mesmo, ter uma distância, inclusive física, tá? Ela fala da questão de quando você depende financeiramente da sua mãe. Então, ela fala o seguinte: se você depende financeiramente da sua mãe, isso não dá o direito da sua mãe de interferir na sua vida. Então, se você depende financeiramente da sua mãe, não quer dizer que ela é dona da sua vida e que ela pode comandar aquilo que você vai fazer ou aquilo que você vai escolher, porque ela está te ajudando financeiramente, entende? É muito difícil esse tipo de situação, porque quando a gente depende financeiramente, a gente olha e fala assim: ah, mas também tá pagando, né? Eu tenho que fazer o que ela quer, para compensar, inclusive, o dinheiro que ela está me dando. Entenda que se você está numa situação em que você depende financeiramente da sua mãe, significa que tem algo aí que precisa ser resgatado. Porque se você continuar recebendo dinheiro da sua mãe, significa que você tem uma necessidade de continuar recebendo algo dela. Significa que você acha que o que ela te deu não foi suficiente. Então você fica nessa necessidade de continuar recebendo, entende? Quando você consegue entender que, ok, estou numa situação de dependência financeira da minha mãe, vou aceitar isso temporariamente, mas eu começo a fazer um movimento para sair desse lugar. E durante esse tempo que eu sou dependente dela financeiramente, não quer dizer que ela é minha dona e que ela pode comandar o que eu quero, o que eu sinto, o que eu penso e os meus limites. Certo? Se você nesse processo sentir tristeza, não significa que você fez a escolha errada. Ela é um sinal de saúde e cura. E como sempre, quero terminar aqui mais uma observação. Curar as feridas pode ser um caminho solitário às vezes. Por isso que é tão importante a gente estar em grupo de mulheres, no nosso caso, que estão passando pelo mesmo processo. Por isso que a gente tem a comunidade Plenas, tá? E nossos encontros mensais de Hot City, para a gente continuar no processo juntas. Vou terminar aqui lendo um pedacinho, né? Como eu sempre faço para vocês, que é: o distanciamento não significa necessariamente que você não ame sua família. Não significa que não é grata pelas coisas boas que lhe deram. Significa simplesmente que precisa de espaço para viver sua própria vida do modo que você deseja. Só isso. Não é que eu não amo você, é que eu quero o meu espaço. Não é que eu não quero ver você hoje, é que hoje eu quero ficar sozinha. Entende? Quanto mais segura, quanto mais a gente sabe de nós mesmos, quanto mais a gente se conhece, mais segura a gente fica nesse tipo de posicionamento. Ok, mulheres? Por isso que no Reaprendendo a Ser Poderosa a gente olhou tanto para isso, né? De se apresentar para o mundo e falar, ah, essa sou eu. Separar o que que é meu, o que que é do outro. E elas saíram poderosíssimas do Reaprendendo a Ser Poderosa, que vai acontecer em setembro. Próxima live, na segunda-feira, a gente vai estudar então o capítulo 9, que fala sobre o tabu de questionar a mãe. É um capítulo mais curtinho, então a gente vai olhar o capítulo 9 e o capítulo 10, tá? Que fala de desistir de um sonho impossível. O que que ela quer dizer com esse sonho impossível? Você sabe? Qual que é o sonho impossível que nós temos?
E aí pode falar, né? Não, impossível, é só uma questão de opinião, como diria o sábio chorão de novo aqui, mencionando ele para vocês várias vezes. Mas é que existe um sonho que realmente é impossível. Ok? A gente vai falar sobre ele então na próxima segunda-feira. Eu desejo para você um excelente final de semana. Tem um comentário aqui, ó, direto ao ponto. Muito rico o conteúdo. Que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Então, excelente final de semana desejo a você. Espero realmente que esteja agregando tudo isso aqui que a gente está conversando. Semana que vem a gente continua. E é o seguinte: dia 10 de fevereiro, nós vamos iniciar a turma 7 do Reaprendendo a Ser Leve, que é onde a gente vai aprender a lidar com todas essas emoções. Você vai ter ferramentas para trabalhar tudo isso aqui dentro e cada vez mais se conhecer como um ser individual, estabelecer os seus limites e ter uma vida mais autêntica, mais feliz e mais leve em todos os sentidos. Se você quiser saber mais informações, tem o link lá na bio, mas é só mandar um direct também que eu te chamo e a gente conversa com mais calma, ok? E em março, o Reaprendendo a Ser Leve presencial, onde a gente vai fazer uma imersão, vai mergulhar lá, vai entrar na sexta-feira, vai sair de lá só no domingo, completamente transformadas. E se você já vai ficar leve com o Reaprendendo a Ser Leve online, você não sabe o que vai acontecer no presencial. Eu espero vocês lá. Um beijo para vocês e um beijo para minha mãe, que entrou na live agora. Beijo, mãe. Beijo a todos.